Bom, pega papel e caneta, porque a noite hoje vai ser densa. A gente vai falar do livro O Ego é Seu Inimigo. E para você começar a entender o ego é seu inimigo, você precisa compreender quem é o autor desse livro. E o autor desse livro é esse cara chamado Ryan Holiday. Ryan Holiday. Ryan Holiday tem 34 anos, jovenzinho como eu. Ele é mais velho do que eu, inclusive. Ryan Holiday é um americano e ele é um estrategista de mídia. É um estrategista de mídia. E ele é, hoje, um dos autores mais influentes, talvez, dessa última década. Além do Ego é Seu Inimigo, vou mostrar aqui para você, ele tem mais alguns livros, mas tem dois que eu já li e eu sempre recomendo. Um é A Quietude é a Chave, que é praticamente uma sequência desse livro aqui, do Ego é Seu Inimigo, e A Vida dos Estoicos. Depois eu coloco lá no nosso grupo, tá bom? A Vida dos Estoicos também. E o Ryan Holiday é um cara que gosta muito do estoicismo, por isso que eu pelo menos, me identifico muito com ele. E tem uma coisa muito interessante, uma história muito interessante sobre o Ryan Holiday. Ele ficou também conhecido nos Estados Unidos, escreve aí, como manipulador da mídia. Manipulador da mídia. Ele fez um experimento no início da década passada. Ele mentiu para dois repórteres do jornal New York Times. O New York Times é um dos jornais mais conceituados, né, do planeta. E esses jornalistas faziam uma reportagem sobre colecionadores. E a ideia do experimento que o Ryan Holiday fez ao mentir para esses jornalistas era mostrar como o jornalismo atual ele se tornou preguiçoso. Como as pessoas estão apenas buscando os cliques, as respostas rápidas, foi exatamente para mostrar isso. Então, ele contou uma mentira e depois ele divulgou, né? Ele divulgou no blog dele que ele estava fazendo, que ele contou essa mentira, exatamente para mostrar, antes mesmo dessa massificação das fake news, que o jornalismo já vivia essa crise. Então, ele também é conhecido lá nos Estados Unidos como um manipulador da mídia. O Ryan Holiday, ele, como eu disse, ele gosta muito do estoicismo, ele se especializou nisso. E O Ego é Seu Inimigo, o livro que a gente vai conversar hoje, ele traz muito do estoicismo para você. Quem aqui já leu O Ego é Seu Inimigo, só para eu saber? Deixa a mão levantada. Batiste, Tiago, deixa eu ver aqui na segunda página. Beleza. Ah, não, o Tiago replicou aqui na segunda página. Mas legal. É um livro que eu recomendo muito. E a primeira coisa que a gente precisa entender desse livro é algo que eu falei lá na blindagem emocional. Para você que talvez não se lembre, o ego é o guardião da sua mente de sobrevivência. Lembra disso? O ego é o guardião da sua mente de sobrevivência. Então, ele usa muitos truques, né? Ele usa muitos truques. O Ryan Holiday, nesse livro, ele trata o ego, e aí escreva aí, como um desses truques, a egolatria. Lembra disso? Eu falei disso na blindagem para você. A egolatria. E o que é a egolatria? A egolatria, normalmente, é uma espécie de uma crença que até beira a doença, uma crença meio que doentia, de olhar apenas para si. É uma crença doentia na sua própria importância. Isso se mistura com arrogância, com uma ambição egocêntrica. Tudo bem? Faz sentido isso para você? É nessa temática que o Ryan Holiday fala no livro, o ego como egolatria, diferentemente do que a gente conversou na blindagem emocional, onde eu dou ênfase ao ego sendo o guardião da mente de sobrevivência, buscando proteger a mente de sobrevivência, para que você não corra risco. Então, ela vai manipulando, ela vai usando vários truques. Tudo bem? E um desses truques é a egolatria. E aqui uma coisa importante, nós fomos adestrados a acreditar que o ego equivale à confiança e que nós precisamos dele
para termos autoestima. Faz sentido isso para você? É algo que a gente se acostumou a ouvir. E aí, por isso, a gente precisa começar a nossa conversa diferenciando muito bem o que é egolatria e o que é autoestima. A diferença entre esses dois termos. Autoestima é aquela avaliação positiva ou negativa que cada pessoa faz de si mesma, de si mesmo. Tudo bem? Isso faz sentido? É a imagem, a autoimagem que você tem. E isso, claro, influencia, impacta na sua maneira de lidar com o mundo. Quanto menos você se gosta, menos confiança você tem. Faz sentido? Quanto mais você se critica, mais difícil de você, talvez, se respeitar. É mais difícil de você acreditar que você pode, por exemplo, implementar uma mudança, uma transformação na sua vida. Então, a autoestima, ela é fundamental para o nosso bem-estar físico, mental e emocional. Porque essa aceitação de si mesma, de si mesmo, é que nos dá a possibilidade de entrar em ação através da confiança. E aí lembra de algo que eu falo bastante na blindagem emocional. A autoestima é a base de tudo. A autoestima é o que vai gerar confiança e que vai gerar ação. E esse conjunto gera a transformação. Sem ação não há transformação, mas sem confiança não há ação. E sem autoestima não há confiança. Ou seja, recuperar a autoestima é fundamental num processo de transformação de vida. Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para mim para eu saber se isso faz sentido para você. Ótimo, excelente. E aqui uma reflexão importante sobre a egolatria. E essa definição vem já do ego é seu inimigo, uma definição do Ryan Holiday. É alguém perigosamente concentrado em si mesma, em si mesmo, e que despreza qualquer outra pessoa. Lembra que a egolatria é um truque do ego para te manter sem ação, sem riscos. E aí, quando eu olho só para mim, quando eu fico só olhando para a minha própria existência, é uma maneira de eu ficar paralisado. É uma maneira de eu não refletir sobre a minha vida, sobre o mundo, sobre os desafios que eu tenho. Nas primeiras blindagens emocionais, né? Nas primeiras blindagens emocionais, eu contava uma história. Algumas pessoas aqui vão lembrar, a Camila, que está aqui há muito tempo, o Léo, que é a história da Kim Kardashian. A Kim Kardashian, para quem não conhece, é uma influencer, né, americana, e a Kim Kardashian tem uma história que em 2016 ou 15 ou 16, ela vai ao México e ela relata isso, ela vai passar uma espécie de feriado, 4 dias no México. E aí, nesses 4 dias, a Kim Kardashian relatou que ela tirou quase cerca de 5.000 selfies, 4.000 e poucas selfies naquele feriado. E aí, se você faz uma conta matemática grosseira, é praticamente uma foto por minuto nesse período todo. Ou seja, é como se ela não olhasse para nada além dela mesma. Ou seja, ela, sei lá, foi para o México, ela não... Óbvio que isso não aconteceu literalmente, mas é como se ela estivesse vivendo durante 4 dias num lugar diferente, olhando só para ela, sem olhar a praia, sem olhar a comida que ela comeu, sem olhar as relações que ela teve. Isso é egolatria. Esse é um truque do ego para manter a pessoa sem ação. Faz sentido isso para você? Então, a egolatria também, e aqui eu quero que você preste muita atenção, porque talvez te incomode. A ideia dessa masterclass é te incomodar. Por quê? Porque eu quero você entrando em ação. A ação, ela gera realmente a transformação. Para quem está chegando agora da blindagem da turma 9, a gente falou muito disso, mas agora, digamos, aqui é a vida real, né? Depois dos 21 dias. A egolatria é um truque do ego
e que muitas vezes ele está o quê? Ele está mascarando o que você realmente precisa fazer. É como se fosse a sua criança, a criança que você tem aí dentro, que fica fazendo as próprias vontades ao invés de fazer o que precisa ser feito. Então, eu olhar para mim, ter essa egolatria, é simplesmente eu dar espaço para a criança birrenta que eu tenho dentro de mim, que sabe o que tem que fazer, olhem para mim aqui, que sabe o que tem que fazer, mas inventa um monte de desculpa para não fazer. Adultos fazem o que precisa ser feito. Faz sentido isso para você? A egolatria também é aquela necessidade de você ser melhor do que é, de você mostrar que você é melhor do que é. É você buscar o reconhecimento por algo. É você se frustrar quando você não é reconhecido. É também aquele senso de superioridade que acaba ultrapassando o que é autoconfiança, e muitas vezes o próprio talento. Eu me acho tão melhor, tão superior, que eu acredito nisso. Só que os meus resultados não mostram nada disso. E aqui anota isso. Contra resultados não há argumentos. Faz sentido? Contra resultados não há argumentos. É praticamente uma distorção da realidade o que a egolatria faz nas pessoas. Tudo bem? Então, o livro O Ego é Seu Inimigo, ele foca muito na egolatria. E o livro ele é dividido em 3 partes. Anota aí. A primeira parte se chama aspiração. A segunda, sucesso, e a terceira, fracasso. Que é a ideia do Ryan Holiday, ele até fala isso no prólogo, ele fala exatamente isso. Aspiração, sucesso e fracasso é um ciclo contínuo que todos nós passamos em nossas vidas. Faz sentido? A gente deseja algo, a gente luta por algo, a gente atinge, ou deveria atingir, um sucesso, quer dizer, atingir o objetivo daquela aspiração, e muitas vezes a gente precisa lidar com um fracasso. Isso em qualquer área da vida. Um relacionamento, por exemplo. Você aspira, deseja, né, ter um relacionamento, que às vezes você vai olhar o signo para ver se o ascendente dá certo ou dá errado com a pessoa, né? Você olha lá, tal, joga os dados, vê se dá certo. É a aspiração, é o desejo. Aí você consegue, né, se relacionar com a pessoa que você gostaria. Só que depois de um tempo, aquele relacionamento termina. Você vai ter que lidar com esse fracasso. Tudo bem? Então, basicamente, o que o Ryan Holiday fala no livro é: nós lutamos muito até alcançarmos o sucesso, e aí nós temos o sucesso até fracassarmos ou desejarmos mais esse sucesso. E depois que a gente fracassa, a gente pode começar a aspirar novamente esse sucesso. Quer dizer, se torna um ciclo contínuo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Esse livro é um livro muito reflexivo, né? O Ryan Holiday, como eu digo, ele traz muito da filosofia estoica, o estoicismo. E nessa masterclass, eu vou me concentrar apenas em uma parte do livro, que é a aspiração. Por quê? Porque eu diria que 98% das pessoas aqui, segundo o Datogata, estão nesse estágio da aspiração de querer transformar suas vidas. E ainda não atingiram o sucesso, o objetivo. Faz sentido? Ótimo. Olha, eu acertei, olha só que coisa. Então, a gente vai se concentrar apenas na aspiração. E para a gente começar a entender essa aspiração, que é esse desejo, a gente precisa entender que o tempo todo, lembra, a gente está fugindo da dor em direção ao prazer. Lembra disso?
o tempo todo a nossa mente está tirando a gente da dor em direção ao prazer para nos proteger. E a aspiração, esse desejo, faz com que muitas vezes a gente esteja disposto a fazer algo diferente, algo realmente grandioso. O que o Ryan Holiday fala no livro é que cada jornada de qualquer área da sua vida precisa começar com uma aspiração. Você precisa desejar uma transformação, você precisa desejar ter um relacionamento novo, você precisa desejar conquistar a sua independência financeira. Você precisa desejar isso. E aí eu me meto, vou dar o meu bedelho no que Ryan Holiday fala no livro, que é, você precisa ter fome de mudança, escreve aí, você precisa ter fome de mudança, você precisa estar faminto para mudar. E não adianta você ter passado 21 dias comigo, 42, aí eu agora não vou, eu sou péssimo de matemática, aí 3 blindagens, 4 blindagens, 5 blindagens, e se você não sai de cada uma dessas blindagens com mais fome de transformação e de mudança. Porque senão você fica só participando da blindagem, está só se enganando. Faz sentido isso para você? Você precisa sair com uma nova fome, uma fome diferente. Talvez a sua fome na primeira blindagem era uma. Na segunda, ela precisa ser outra. Senão, você se acomoda. E isso é o que o teu ego já entendeu o jogo. Ah, participar de 8 blindagens emocionais, beleza. Ele se engana ali durante 21 dias e depois não faz nada com a vida dele. Uau, perfeito. Faz a blindagem mesmo. O gato é legal, hein? O gato é um cara bacana, vai lá. Ele vai falar mal da gente, mas é um cara legal. Tá entendendo? O ego, ele sempre está buscando te proteger, fazer com que você não corra riscos. Tudo bem? Então, eu quero que você olhe essa reflexão que eu vou colocar aqui, que é do livro, que é uma passagem que o Ryan Holiday fala. Nós nos fortalecemos com histórias fantásticas que a gente cria para si mesma, para si mesmo. A gente finge muitas vezes ter entendido tudo. E aí deixamos a nossa estrela brilhar só para então se apagar. E não fazemos ideia de por que isso aconteceu. Ou seja, a gente participa muitas vezes de um treinamento de autoconhecimento, a gente se torna especialista em comprar cursos, em comprar livros, e a gente acha que está aprendendo. A gente acha que, nossa, porque eu comprei 20 livros, mas eu não abri nenhum livro, eu não li uma página, comprei 20 livros, agora eu tenho autoconhecimento, agora eu tô buscando essa transformação. Tudo isso são sintomas do ego, desse ego que está te controlando. E ser controlado pelo ego não é legal. Faz sentido isso para você? Então, lembra que no início de qualquer jornada, ou até no final de uma jornada como é a blindagem emocional, você se sente animada, você se sente cheia de energia emocional. O tempo todo. Só que, quando você vai para a vida real, o teu ego volta ao controle. E o que você pode fazer para controlar o ego? Lembra de uma coisa que eu falo na blindagem, você não tem como calar o seu ego. Não tem como. Como diz o Osho, o ego é o seu falso eu. O ego está com você. O que você pode é controlar. E como é que você controla? Escreve aí. Ação. É com ação que você controla o ego. E vai dar medo por quê? Porque vai sempre existir uma tensão, um nervosismo, porque o tempo todo você está buscando, escreve aí também, validação do grupo. Você está buscando proteger a sua reputação. Porque o maior medo que nós temos é o medo da rejeição. Muito bem.
Muito bem. Isso, o medo da rejeição. E isso nos tira, muitas vezes, da realidade, do que a gente precisa fazer. Muitas vezes, o ego, nesse controle que ele faz com a gente, ele faz você achar que você merece mais do que realmente você merece. Ele faz você acreditar que você merece receber o máximo de crédito por um mínimo de ação. Faz sentido isso para você? E uma das consequências que, segundo o Ryan Holiday coloca no livro, é que a gente começa a falar mais do que o necessário. Tudo para chamar a atenção. E aqui eu vou dar mais um pitaco. Quando você inicia essa caminhada, saindo da vida da mediocridade em direção à vida da coragem, você sai mais forte. E você quer propagar isso para todo mundo. Você acha que todo mundo está na mesma página que você, que todo mundo viveu o que você viveu, por exemplo, em 21 dias. Por isso que a primeira lição que eu vou trazer aqui para você, tirado do livro, é essa daqui, ó. Lição número 1. O silêncio é a força. O silêncio é a força. O Ryan Holiday, ele fala, num trecho do livro, ele fala o seguinte, que a mera tagarelice antecipa a fala real. Antecipa a fala real. E expressar o que ainda está no pensamento enfraquece a ação por você antecipá-la. O fato de você falar muitas vezes aleatoriamente, ela pode ser traiçoeira para você. Principalmente para você acreditar nas suas próprias historinhas e nas suas próprias mentiras. Porque qualquer um pode falar de si. Faz sentido? Muita gente, você conhece muitas pessoas que são ótimas na própria autopromoção. Eu volto a te perguntar, e os resultados? E os resultados? E os resultados? Então, o ego não quer que você corra riscos. Ele faz você acreditar que o que você já alcançou é perfeito. É perfeito. E aí, com isso, você paralisa. Aí você não age mais. E sem ação não há transformação. Faz sentido? Então, esse é um momento onde, enquanto você não está fortalecido emocionalmente, enquanto você ainda está limpando alguns escombros que existem aí na sua história, você precisa falar menos. Falar menos. E falar menos não significa que você não vai ter opinião, que você não vai se colocar. Não. É você tirar o foco de si, para que as pessoas desse ambiente, elas não se voltem contra você. Entrar nesse confronto agora com o ambiente, quando o ambiente é muito mais forte do que você, é a pior estratégia. É a pior estratégia. É a hora do silêncio. Por isso, guarda essa reflexão aqui, que também é do livro do O Ego é Seu Inimigo. Guarda essa reflexão aqui. O silêncio é o descanso dos fortes e dos que têm confiança em si. Faz sentido isso para você? É uma ótima reflexão. É uma ótima reflexão. Inclusive, o Ryan Holiday cita isso no livro. Existem algumas pesquisas que mostram que o hábito de falar sozinha... Alguém fala sozinho aqui? Todo mundo, né? Eu também falo sozinho. Mas que esse hábito de falar sozinho, por exemplo, impede as pessoas de fazerem grandes descobertas sobre si mesmas e diminui o poder de concentração. Por quê? Porque você está tagarelando com você mesmo, com você mesma.
E isso é um hábito. É um hábito que tira muitas vezes a sua concentração, não tira? Você estava talvez pensando em alguma coisa, você está lá, blá, 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 com você mesma. Quanto menos você falar nesse processo, vai ser melhor. Tudo bem? E de tanto a gente falar, a gente acaba se apaixonando. E o ego faz com que a gente se apaixone por uma imagem que a gente acredita ser de sucesso. E quando a gente se apaixona por essa imagem, por esse sucesso, seja ele o que for, o que ele representar para você, a gente acaba estacionando. E quando a gente estaciona, a gente para de, escreva aí, a gente para de aprender. A gente para de aprender. E aqui é algo muito importante para você entender. A gente precisa se colocar para o resto da vida como um aprendiz. Faz sentido? E quando eu acho que eu sei tudo, é impossível que eu aprenda algo novo. Então, você não pode aprender se você já acha que você já sabe. É por isso que na blindagem, primeiro dia, eu estou falando do quê? De copo vazio. Você precisa ter copo vazio. E 2, você precisa viver, e aqui presta atenção, esse é pitaco do tio Ogata, é viver e não apenas falar uma palavra, que é humildade, escreva aí. Falar que é humilde é a coisa mais fácil. Não, eu sou humilde, sou humildão. Agora, viver a humildade, são poucos. São poucos os que vivem a humildade. E uma maneira de você viver a humildade é você ser muitas vezes o que eu chamo de o mais burro da mesa. E você se colocar numa mesa onde você é o menos inteligente. Isso, seja o mais burro da roda também, André. É uma variação, é uma variação da citação. Você ser o mais burro da mesa, da roda, isso te dá a capacidade de aprender coisas que você não sabe. O problema é que a nossa falta de humildade faz com que a gente permaneça apenas nas mesas que a gente já domina. É muito fácil você ficar na mesa que você já domina. Faz sentido isso para você? A evolução só vem a partir do desafio. Só a partir desse desafio. Você precisa de preparação. E a preparação vem com um conhecimento. Conhecimentos que você ainda não tem. Que você ainda não tem. Você talvez queira montar o seu negócio. E você ainda não tem conhecimentos que são importantes. Vá atrás. Se coloque como o mais burro da mesa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Lição número 2, importantíssima. Você precisa assumir e se tornar um aprendiz. É fundamental. É impossível você melhorar qualquer coisa na sua vida se você já estiver convencida, convencido que você não precisa aprender nada. A arte de receber feedbacks e principalmente são críticas duras é uma habilidade treinável. O teu ego, claro, ele vai fazer de tudo para quê? Para que você não receba essas críticas, né? E aí, ele te joga numa palavrinha, olha todo mundo para mim aqui agora, hein? Agora, uma palavrinha que você conhece muito, que te protege, se chama vitimismo. O vitimismo é apenas uma proteção do seu ego, é mais um truque para você não fazer absolutamente nada. Pessoas vitimistas não transformam suas vidas. Elas ficam na lama.
elas ficam na lama. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, o ego vai evitar ao máximo que você seja criticada, ele vai evitar ao máximo que você receba, talvez, um feedback importante para o seu crescimento. Claro que você tem que tomar cuidado de quem você escuta isso. Por isso, usa como parâmetro, escreve aí, resultado. Essa pessoa que está te criticando, ela teve o resultado que ela está te cobrando? Ou ela é apenas mais uma palpiteira nesse mundo de 7 bilhões de pessoas? Faz sentido isso para você? O ego ele não gosta da realidade, do presente. Ele prefere muitas vezes ter a própria análise. Então, a realidade para muitas pessoas é isso aqui que eu retirei também de um trecho do livro O Ego é Seu Inimigo. Nós ouvimos o que queremos ouvir muitas vezes, porque é o ego nos controlando. Fazemos o que queremos fazer. E apesar de estarmos incrivelmente ocupados e trabalharmos muito duro, conquistamos muito pouco. Por quê? Porque o teu ego te protege a ponto de você não receber uma crítica, um feedback que possa te melhorar. Porque vai doer, ele sabe que vai doer. E muitas vezes o ego está te protegendo, por quê? Porque você conquistou algo que foi muito difícil e o ego quer te proteger. Ele quer te proteger. Faz sentido isso para você? Você começa a compreender ainda mais que sair da vida da mediocridade não é apenas fazer 21 dias de blindagem emocional, não é fazer apenas hipnoterapia ou qualquer outra técnica. Você precisa fazer isso continuamente. É por isso que eu estou dando tanta ênfase no meu trabalho em relação à comunidade Coragem. Por quê? Porque você só vai transformar a sua vida se você não parar. Se você fizer todo dia. Você precisa fazer todo dia. É uma luta, sim. Você está enfrentando, eu sei, hoje no teu ambiente, muitas dificuldades, muitos desafios, seja com seu filho, com seu marido, com papagaio, com trabalho, com o que for. Mas você precisa lutar pela sua transformação. E isso é sua responsabilidade, não é de mais ninguém. Porque senão você vai pular da comunidade Coragem para a comunidade de fulano, de ciclano, e vai achar que a solução está fora de você. E isso é o teu ego te manipulando também. Faz sentido? Toma cuidado para o teu ego não te cegar. E muitas vezes ele usa uma palavrinha também que você conhece, que é o orgulho. E essa é a terceira lição para você aprender aqui. São 5 lições que eu separei aqui para você. O orgulho é um usurpador inteligente. O orgulho é um usurpador inteligente. Por quê? Porque você se protege. O orgulho, nesse momento de transformação, é como um porto seguro. E aqui você tem que tomar cuidado para você que iniciou essa jornada, seja na turma 9, na turma 8, na 7, na 6, na 1. Muitas vezes você sai de um programa de autoconhecimento, de um processo terapêutico, e você se sente orgulhoso do que você fez ali, do que você conquistou. Ah, eu sou especial, porque agora eu me conheço. Eu sou especial porque agora eu tenho blindagem emocional, porque eu faço parte da comunidade Coragem, porque eu fiz as pazes com a minha história. E isso te seduz, te protege e você não evolui. Porque você acha que apenas isso basta. Tem uma frase, eu não vou me lembrar de quem que é, não sei se é do Churchill, enfim, eu sei que é de um líder, que é: homens vaidosos nunca ouvem nada além de elogios.
Homens vaidosos nunca ouvem nada além de elogios. O orgulho acaba embaralhando os nossos próprios sentidos, o que nos leva muitas vezes a cairmos nesse ciclo do vitimismo, num complexo de perseguição. Nossa, todo mundo é contra mim, todo mundo está contra mim, o mundo está contra mim. Esse vitimismo, esse complexo de perseguição, só mostra que é mais um truque do ego. Porque é como se o mundo girasse em torno de você. E aqui, presta atenção, o mundo não está nem aí com você. É duro, eu sei que você ouvir isso, mas a verdade é essa, o mundo não está nem aí com você. Sabe por quê? Cada pessoa está embarcada, afogada nos seus próprios problemas. Faz sentido isso para você? Então, toma cuidado com esse orgulho exacerbado, muitas vezes, que te protege, que faz você, por exemplo, acreditar que você é melhor que essas pessoas do seu ambiente que não passaram por esse processo. A gente tem que tomar esse cuidado. Eles não querem se conhecer, a gente tem que tomar cuidado com esses discursos. Por quê? Porque você também, sei lá, demorou 40 anos, 45, 50 anos para estar aqui. Eu demorei 40 para chegar a realmente enfrentar a minha história. Eu demorei. E você também. É por isso que autoconhecimento é todo dia. É todo dia. É como um músculo, é você treinar aquele músculo todo dia. A comunidade Coragem, ela foi criada para ser um local para você aprender, para você continuar nesse processo. Não é apenas, sei lá, um status. Tudo bem? Faz sentido para você? E autoconhecimento se faz com ação. Se faz sem respostas prontas. Porque autoconhecimento não é um livro de matemática com respostas prontas. Não é. E tem uma coisa que fez muita diferença na minha vida nos últimos anos, que eu queria que você também absorvesse isso. Porque muitas vezes você começa nessa jornada querendo encontrar as respostas. Eu quero entender a minha história, eu quero entender o que aconteceu. Será que eu sou o segundo, o terceiro filho, o quinto, o 18º? Eu não sei. Você fica buscando respostas. Mas uma coisa que me fez melhorar como pessoa foi isso daqui, ó. Eu não busco mais as melhores respostas. Eu quero fazer as melhores perguntas. É nisso que você tem que se concentrar agora. Porque buscar resposta pronta também é um truque do ego. Existem respostas que são óbvias, existem respostas que você nunca vai ter. E você não pode paralisar a sua vida porque você não encontrou essa resposta. Faz sentido isso para você? Muitas pessoas, como vocês viram nas últimas semanas, deixaram a comunidade Coragem. E está tudo bem. Muitas acreditando que elas já estavam prontas e preparadas para seguir a sua caminhada. E tudo bem, tomara que seja assim. Só que esse controle do ego, ele precisa ser contínuo, porque senão é besteira. Senão você não sai do lugar, porque o ego é cheio de truques. E um deles é esse, é exatamente fazer você acreditar que o que você fez até aqui é o suficiente. Você precisa ter aquela fome de perguntar, de questionar. E não estacionar a sua vida
no primeiro cantinho confortável. Muitas pessoas, eu converso com quase todo mundo aqui, não vou dizer diariamente, mas eu estou conversando o tempo todo com as pessoas da comunidade, das blindagens. As pessoas querem transformar suas vidas, só que elas não estão dispostas realmente a pagar o preço, a enfrentar o processo. Elas inventam várias desculpas. E é nítido ver isso. É nítido. A pessoa às vezes chega para mim e fala o seguinte: gata, eu preciso, sei lá, fazer a hipnoterapia porque realmente eu entendi, blá, 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 blá. Beleza. Aí eu falo para ela, beleza, tal dia. Some. Não aparece mais. Porque é o ego controlando. O ego é cheio de truques. Ele está controlando o seu gasto de energia o tempo todo. Fazer com que você não faça nada é uma maneira de te manter estagnada. É aquela sensação de que você está fazendo, só que você não está fazendo nada. Então, lição número 4. Aprenda aqui agora um pouco de latim. Lição 4. Fac si facis. Se você vai fazer, faça. E aqui eu vou resgatar algo que é da blindagem. Poder da palavra. O que você escreveu durante a blindagem, as suas 5 regras, o que você prometeu a si mesma, o teu dia perfeito, cumpra. Se você vai fazer, faça. Fac si facis. Se você vai fazer, faça. Não adianta você passar 21 dias cumprindo a sua palavra, fazendo lá os desafios, se no 22º dia você quebra a sua palavra. Se todos os dias você quebra a sua palavra. Ô, gata, mas imprevistos acontecem. Acontecem. Começa de novo no dia seguinte. Tem várias pessoas aqui que eu estou dando mentoria que estão fazendo algumas... Aliás, assim, é meio... Todo mundo fazendo atividade física agora, né? Porque eu estou botando todo mundo aí para fazer atividade física. Tem dia que falha. O que eu falo? Recomeça. Faz de novo. Faz de novo, começa. Não fica no vitimismo. Ai, porque não sei o quê. Cara, não me conta essa historinha, que eu não vou me comover, não vai cair nenhuma lágrima. Você precisa fazer ação. Ficar sem ação, escreve aí, é a vitória do ego sobre você. Manter os processos não íntegros na sua vida e amenizá-los, mas é só 3 litros de Coca-Cola por dia, é a vitória do ego sobre você. Fugir de você criar o seu plano de vida, de cumprir as 5 regras todos os dias, é a vitória do ego. Se você vai fazer, faça. Se você vai transformar a sua vida, transforme. Lute por isso. Mas se você não vai fazer, se você não vai transformar a sua vida, de verdade, para de contar historinhas para você. Para. Seja honesta, honesto com você mesma, com você mesmo, pelo menos uma vez na sua vida. Faz sentido isso? Pensa agora, fecha os olhos. Pensa agora no que você mais deseja transformar na sua vida de verdade. Pensa nisso. Imagine você, inclusive, conquistando isso. Seja o que for, o que é para você, o que é o mais importante. Pense no que você deseja mais agora.
E agora, abre os olhos e olha para a tela. Você precisa trabalhar para conquistar. E muito. O quanto de energia você coloca, que você vai colocar nesse desejo, é o que vai determinar o teu resultado. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E aqui vai falar o hipnoterapeuta falando mal da hipnoterapia, entre aspas. Porque as pessoas acham que a hipnoterapia que vai mudar isso. Não é, a hipnoterapia é uma parte do processo. O que transforma a tua vida é a ação, é o que você faz todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não é mágica. É porque eu tenho uma crença. Ok, você vai dar um novo significado, mas se você não agir, você vai ficar, você será apenas uma pessoa com uma crença diferente, só que com a mesma estagnação. Faz sentido isso para você? Você precisa lutar por isso, você precisa trabalhar para isso. E aqui na comunidade Coragem, você precisa mais do que nunca entender isso, que é todo dia. Você precisa se priorizar todos os dias. Não adianta, como eu até brinco na blindagem, né? No dia seguinte, na segunda-feira, você volta à tua vida normal. E aí o maridão falando, e aí o que vai ter para o almoço? E você volta para a tua rotina. Não pode, você tem que lutar por isso. Você tem que lutar por isso. Você precisa construir humildade e disciplina para você controlar as tentações do ego. Porque o ego vai distribuir várias tentações para você no meio do caminho. Controlar o ego é algo que o adulto precisa fazer. Cada um de nós aqui tem, como a gente fala na blindagem, você tem uma meta encarnatória, você tem uma habilidade única. Então, você sabe, acho que chegou a hora de você que está aqui, que você que está se priorizando para valer, estando aqui hoje, está na hora de você se sentar, de você pensar no que realmente é importante de verdade para você. E agora o mais importante. Adotar ações para renunciar tudo aquilo que não é. Porque não basta você entrar em ação. Você precisa renunciar a tudo que te distancia do teu objetivo. Faz sentido isso para você? Você precisa fazer escolhas. Há 2 dias atrás, acho que foi 2 dias atrás, que eu gravei aquela historinha do burrinho. Você precisa decidir, é água que você quer ou você quer comer? Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Muitas pessoas aqui, apesar de eu falar tanto na blindagem emocional a respeito, muitas pessoas estão o quê? Na indecisão. Eu estou esperando o momento perfeito, eu estou esperando a situação perfeita. Ao invés de tomar a decisão e lidar com as consequências dessa decisão. Adultos fazem isso. Isso é assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida. Isso é controlar o ego. Enquanto você não faz isso, o ego vai continuar sendo seu inimigo. Ele vai continuar controlando a sua vida. Faz sentido isso para você? Então, a última e quinta lição do livro O Ego é Seu Inimigo. Seja a sua melhor versão até ser. Até realmente você ser a sua melhor versão. Não desista disso, continue com a fome.
Reconstrua essa fome de mudança, de transformação dentro de você. Lembra todos os dias, por exemplo, o que te levou à blindagem emocional? Qual era o teu estado emocional quando você chegou na blindagem emocional? E de verdade, cria dentro de si uma verdadeira aversão ao que você sentia naquele momento que você foi para a blindagem emocional, aquele estado emocional que você vivia. Isso tem que ser o teu combustível diário. Você não pode voltar a se conformar com a vida medíocre agora num nível, digamos, mais consciente. Porque é o que a maioria das pessoas que fazem processos terapêuticos de autoconhecimento acabam estacionando as suas vidas. Ah, tá bom. Tá bom. Pode ser a sua escolha? Pode ser. Mas não fica contando historinha para você. Não fica contando historinha. Porque isso destrói o teu poder pessoal. Faz sentido isso para você?